Tem uma pesquisa que diz uma coisa triste. 87 em cada 100 homens, depois dos 50 anos, não tem um único amigo próximo. Ninguém para ligar quando o coração está apertado, ninguém para dizer toma hoje, sem precisar disfarçar. Pensa nesse número por um segundo. 87 em cada 100. É praticamente todo mundo. É seu pai, talvez. É seu tio. Pode ser seu marido. Ou pode ser você daqui a alguns anos. E o que eu quero fazer nesse vídeo é te contar como esse processo começa. Porque ninguém acorda aos 50 anos sozinho do nada. A solidão é construída ao longo da vida inteira, em camadas que ninguém percebe. E para explicar como isso funciona, eu vou usar uma história de um personagem. Não pelo personagem em si, mas pelo que ele retrata de mais honesto nesse caminho que eu já vi em qualquer lugar. O nome dele é Kratos. Para quem não conhece, Kratos é o protagonista de uma série de jogos chamadas God of War. Mas esquece que é um jogo. Trata ele como gente, porque pra gente fazer essa análise precisamos que você pense nisso. Porque tudo aconteceu com ele, acontece em pequena escala, com homens de verdade todos os dias. Ele nasceu na Grécia Antiga, é uma família pobre, foi treinado para ser soldado desde criança. Com 6, 7 anos já estava no campo de batalha. Aprendeu cedo demais que chorar era fraqueza, que medo era coisa de menina, que sentia alguma coisa atrapalhava o trabalho. Engoliu tudo isso que sentia desde pequeno e foi virando o que esperavam dele. Cresceu, conheceu uma mulher, casou, teve uma filha e pela primeira vez na vida sentiu uma coisa estranha por dentro. Algo bom, algo que ele não tinha palavras para nomear. Hoje a gente sabe que era amor, mas ele não sabia, só sentia e travava. Aí veio a tragédia. No momento de raiva foi enganado pelos deuses e acabou matando a própria família, a mulher e a filha dele. A pedra que entrou nele nesse dia foi a maior de todas e ele engoliu essa pedra também. Não chorou, não falou com ninguém, não pediu colo, engoliu porque era o que ele sabia fazer. E aí começa o que eu quero te mostrar, porque o que aconteceu com Kratos, a partir desse momento, é uma versão extrema do que acontece com a maioria dos homens hoje em dia. Você provavelmente não perdeu uma família numa tragédia épica, mas talvez tenha perdido o pai cedo e teve que ser forte. Talvez tenha sofrido um chute de uma namorada e no dia seguinte teve uma prova de faculdade. Talvez tenha sido humilhado na escola e jurou que ninguém mais ia te fazer chorar. Cada vez que aconteceu uma dor dessa, alguém disse para você levantar e seguir. E você levantou e seguiu. E ninguém te avisou que aquela dor que você não chorou ia ficar viva dentro de você para sempre, esperando para cobrar o preço. A pesquisa do começo do vídeo é só o preço final, lá no fim da linha. Mas o preço vai sendo pago ao longo de toda a vida. Aqui vai uma coisa que eu queria que você ouvisse com calma. A gente foi criado, principalmente os homens, para confundir dureza com força, mas não é a mesma coisa. Força é a capacidade de sentir tudo o que está acontecendo e ainda assim agir com sabedoria. Dureza é o oposto, é não sentir mais nada e agir no automático. O Kratos achava que era forte, não era, era duro. Tem uma grande diferença. E aqui fica a coisa delicada, porque o homem duro funciona bem na sociedade. Ele é o cara que aguenta a pressão do trabalho, que não se abala numa briga, que sustenta a família mesmo doente, que enterra o pai e volta para o escritório no dia seguinte. Ele é elogiado, admirado, premiado. Todo mundo fala dele como exemplo, inclusive ele mesmo. Só que do lado de dentro tudo parece estar apodrecendo, porque o que a gente engole não some, vira pedra no estômago, literalmente e simbolicamente. Vira pressão alta antes da hora, vira insônia que não passa, vira dor nas costas que nenhum exame explica, vira distância da esposa, vira filho que não conversa mais com você, vira amigo que sumiu e nem tentou voltar. E pior, vira você no espelho aos 50 anos, não conhecendo mais o cara que tá lá, sem saber direito como chegou ali, achando que era esse o caminho. Agora eu queria que você fizesse o exercício comigo, agora. Pensa no seu pai ou no homem mais velho de sua família. Pensa nele de verdade. Você sabe o que ele sonhou um dia? Sabe do que ele tem medo? Sabe se ele já se apaixonou por alguém antes de sua mãe e como foi? Sabe o que ele faria se pudesse voltar atrás? A maioria de nós não sabe. E não porque a gente não ame, é porque esses homens nunca aprendem a contar essas coisas. Eles guardam tudo e vão morrer guardando. E a gente vai enterrar eles sem saber nunca ter conhecido o homem que
que morava ali. Isso me dói muito e talvez esteja doendo em você agora, mas o que dói ainda mais é pensar que isso pode estar acontecendo com você e daqui a 30 anos seu filho ou sua filha pode estar vendo um vídeo igual a eles e pensando em você, sem saber quem é você por dentro, sem ter ouvido sua história, sem ter visto você chorar uma vez na vida. Esse é o preço silencioso de virar o Kratos. Mas o jogo e essa parte de que eu mais gosto oferece uma saída. Não rápida, não fácil, mas oferece. No jogo de 2018, Kratos está velho, mora sozinho com um filho de 10 anos chamado Atreus, depois de ter perdido a sua segunda mulher. E ele percebe com horror que está tratando esse filho do mesmo jeito que trataram ele quando ele era menino. Frio, duro, calado, passando a pedra adiante. E aí ele faz uma coisa pequena, tão pequena que passa quase despercebida. Ele começa a contar coisas pro filho, não tudo, aos pedaços, um pedaço de cada vez. Conta da raiva quando era pequeno, conta da família anterior, conta da culpa. A voz dele falha, ele tropeça. Em algumas cenas ele simplesmente para no meio da frase porque não consegue continuar, mas tenta. E o menino do outro lado vai vendo o pai pela primeira vez, não o gigante, não o duro, mas sim o homem. E a relação não vira mil maravilhas, continua áspera, continua difícil, mas começa a existir vida ali entre os dois, começa a ter uma ponte, começa a ter um ar de comunicação. A lição que esse vídeo deixa, e eu quero que você leve desse vídeo, é simples. Pedra não derrete sozinho. Pedra começa a amolecer quando alguém tem a coragem de mostrar uma rachadura, uma pequena, imperfeita. E essa rachadura é uma frase. Pode parecer pouco, mas não é. Pode ser você falando pro seu filho hoje à noite: filho, eu te amo muito e eu não falo isso o suficiente. Pode ser você ligando para um velho amigo que você nem fala mais com ele, dizendo: cara, lembrei de você e queria saber como você tá. Pode ser você sentando com sua esposa depois de jantar e falando: tô cansado, preciso conversar. Pode ser você ligando pro seu pai antes que seja tarde, pedindo para ele te contar como era quando ele era jovem. Qualquer uma dessas frases é uma rachadura, e uma rachadura com o tempo abre caminho para muitas outras coisas. Eu sei que isso pode estar soando muito simples, e simples demais mesmo. O problema não é a complexidade, é a coragem, porque dizer uma frase verdadeira para alguém que você ama de verdade é a coisa mais difícil do mundo para quem aprendeu a vida inteira a engolir. Você vai sentir vergonha, você vai sentir medo, você vai inventar mil motivos para deixar isso para outro dia. Esse é o sinal de que você precisa fazer hoje. E se você sentir que está pesado demais, se sentir que tem uma coisa grande demais aí dentro para resolver sozinho, faça terapia. Terapia existe para isso. E não é frescura, não é fraqueza. É a coisa mais inteligente que um homem pode fazer por si mesmo nesse momento da sua história. Pedra não vence batalha sozinha. Eu queria voltar falando um pouco da estatística do começo. 87 em cada 100 homens, depois dos 50, 100 amigos próximos. Esse número parece grande, parece inevitável, mas não é. Cada pedra dessa começou em algum lugar, em alguma frase engolida, em alguma vez que um menino quis chorar e não pôde, em alguma vez que um menino quis falar e travou. Ainda dá tempo. Para você, para o seu pai, para o seu filho, para o seu marido. Mas tem que começar hoje, com uma frase, mesmo que ela seja tímida ou falha, mas verdadeira. Se inscreve no canal para a gente continuar tendo essas conversas. Aqui a gente usa histórias e jogos como espelho da vida real, para entender melhor a gente mesmo e quem a gente ama. Até a próxima.